No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre inflação. Na última semana eu fiz uma comparação mostrando a inflação entre o Brasil e os Estados Unidos, e claramente a inflação no Brasil é muito maior do que a inflação americana. E uma das perguntas que eu recebi é como que nós fazemos para proteger da inflação? E existem algumas formas que a gente vai explorar no vídeo de hoje. A primeira forma, que é a mais simples, a mais tradicional, é você investindo na renda fixa. E existem dois tipos de renda fixa. Existem alguns tipos de renda fixa que são atreladas ao índice da inflação. Lembrando que esse índice da inflação é medido pelo IPCA. Então essa renda fixa ela vai te pagar esse IPCA, que seria a inflação, mais algum percentual, mais 2, 3, 4%. Como esse investimento já paga o IPCA, você está garantindo ficar acima da inflação. Só que o ponto principal é que ele geralmente tem uma carência. Significa que você vai colocar o seu dinheiro lá e ele vai ficar parado, preso ali, rendendo ao longo do tempo. E um outro investimento da renda fixa, muito tradicional, é o Tesouro Selic. Ele é atrelado a uma taxa, que é a taxa Selic. E essa taxa Selic, ela é controlada pelo Banco Central e é exatamente a medida de controle que ele tem para controlar a inflação. E como que ele faz isso? Se a inflação ela começa a subir, ele aumenta essa taxa Selic para frear um pouco a economia e no longo prazo essa taxa Selic ela tende a ficar muito próxima ou ligeiramente acima da inflação. E é um tipo de investimento interessante porque tanto o Tesouro Selic quanto vários CDBs que rendem mais que 100%, eles vão te dar essa proteção e você está protegido então contra a inflação. Então o primeiro, que é do IPCA, você tem que se preocupar com o seu dinheiro que vai ficar parado ali, e esse segundo, Tesouro Selic ou CDB, você tem liquidez diárias, quer dizer que você pode colocar seu dinheiro e sacar no dia seguinte sem grandes dificuldades e ainda assim teria o rendimento. Então o CDB e o Tesouro Selic é mais interessante para aquele dinheiro de curto prazo ou para sua reserva de emergência. Se acontecer algum imprevisto, você vai conseguir utilizar sem grandes dificuldades. Agora, se você tem um planejamento mais de longo prazo, o IPCA também é uma opção. Outras opções é você investir em ações de empresas, empresas que são mais robustas, que são mais sólidas, que já estão muito tempo no mercado, que ao longo de mais de 10 anos vem tendo lucro e as ações dessas empresas, elas podem superar a inflação. E aqui tem que ter um certo cuidado, porque por mais que a gente comenta que ela pode superar, ela também pode ficar abaixo. Então aqui já tem uma relação maior de risco-retorno. Tem um risco maior, você pode ficar acima dessa inflação, mas também pode ficar abaixo. E uma outra forma, também vinculada às ações, que eu venho comentando aqui no canal, são os investimentos através de ETFs. E se você ainda não sabe o que é ETF, eu já gravei alguns vídeos aqui ao longo das últimas 3, 4 semanas. Compensa muito você assistir, porque é uma forma muito inteligente de você investir. São resumidamente uma espécie de fundos, mas eles são atrelados a um índice. Pode ser o índice, inclusive, do IPCA, pode ser o índice da Bolsa Brasileira. E se a gente pegar o índice da Bolsa Brasileira ou da Bolsa Americana, então você consegue comprando um único papel, um único ETF, diversificar comprando mais de 200 ações, porque o índice da Bolsa Brasileira representa exatamente isso, mais de 200 empresas listadas ali no índice, enquanto da Bolsa Americana são mais de 2.000 empresas, que a bolsa lá é infinitamente maior do que a nossa. Mas, resumidamente, você compra um papel e ele vai estar atrelado a esse índice. E existem alguns estudos que comprovam que se você comprar o ETF que ele está atrelado a um índice financeiro, você vai estar superando mais de 95% de gestores de outros fundos. Um gestor de um fundo é uma pessoa que tem bastante conhecimento e ela tem as suas teorias ali de investimentos. Quer dizer que se você comprar um índice, então, no longo prazo, ou seja, acima de 10 anos, você vai estar superando mais de 95% desses gestores. Porque é muito difícil você conseguir acertar na mosca, por exemplo. Atualmente nós temos grandes empresas, uma Apple, uma Tesla da vida. E a questão principal é qual que vai ser a próxima Apple. A Apple ainda é uma empresa muito forte, mas pegar a Apple no iniciozinho ali, quando ela vai começar esse crescimento exponencial, é muito difícil a gente conseguir identificar qual que vai ser essa próxima empresa. Então,
investir em ETFs também pode ser uma alternativa. E por último, eu vou colocar aqui o termo que eu não comentei tanto aqui no canal, que são as commodities. Commodities, eu vou dar alguns exemplos aqui: o ouro, ou então o boi, o milho, o café, tudo isso você consegue comprar na bolsa brasileira. Você compra um título ali que representa esses investimentos que eu comentei. E commodities, então, eu posso falar de uma outra forma, que é tudo aquilo que não pode ser impresso. O ouro, ele tem que ser minerado ali, então ele não pode ser impresso, então ele é uma commodity. Café, milho, soja, tudo isso precisa ser plantado, tem o tempo ali da colheita, ainda pode dar algumas coisas erradas nesse meio termo, mas tudo isso não pode ser impresso, então também é um tipo de commodities. A produção de carne, no caso o boi ali também não tem como ser impresso. E tudo isso a gente considera como commodity, e por causa disso eles são uma proteção contra a inflação. Porque o próprio nome já diz, inflação vem de inflar, de crescer. E o que está crescendo nesse caso? É para a mesma reserva financeira que você tem o papel moeda que está vinculado e você imprimiu mais papel moeda. Então essa mesma reserva tem uma quantidade de papel moeda circulante, e eu já comentei isso, não necessariamente é dinheiro físico, pode ser um dinheiro digital. Mas como assim, Guilherme, dinheiro digital? O próprio Pix, por exemplo, não é um dinheiro físico. Imagina que o Banco Central faz um Pix para sua conta de R$ 1 milhão, seria maravilhoso, né? Ele criou R$ 1 milhão na sua conta. E essa é uma forma de se criar dinheiro. Claro que no dia a dia isso não acontece. Não, o Brasil já estaria falido, mas é uma forma de demonstrar para vocês o dinheiro digital. E aí, nessa linha de raciocínio, commodities não podem ser impressas, e isso se protege contra a inflação. Nós temos alguns outros investimentos que também não podem ser impressos. Por exemplo, a compra de um imóvel, de um apartamento. O apartamento, ele também tem seu período de construção, tem seus riscos quando você compra ele de uma construtora. Então, por causa disso também, a gente chama os imóveis lá nos Estados Unidos, a gente chama de real estate. Esse tipo de investimento, eles também têm proteção contra a inflação. Eu tenho até um caso curioso da minha família, meu pai, lá em 2000, comprou um apartamentinho ali de R$ 30 mil. O dinheiro de hoje, você não compra quase que nenhuma moto da vida. Como é que ele conseguiu fazer isso lá atrás? Aí você pega esses R$ 30 mil, no ano 2000, atualiza pelo IPCA até o presente momento, e isso equivale a mais de R$ 220 mil. E é exatamente o preço que o imóvel está sendo vendido hoje. A inflação também tem esse poder de desvalorizar o poder de compra nosso. E o último comentário de coisas também que não podem ser impressas, algumas criptomoedas, nesse caso eu vou falar exclusivamente do Bitcoin, porque quando ele nasceu, ele já tinha uma quantidade máxima que poderia acontecer, e além disso, as minerações a cada 4 anos caem pela metade, ou seja, tem uma quantidade finita que pode ser produzida. Essa mineração ali, ela vai caindo pela metade até chegar em um determinado patamar que não vai haver mais minerações. Então, é um tipo sim de ativo que ele não pode ser impresso e ele tem a proteção contra a inflação. E essas são as formas que eu entendo que você consegue diversificar. Algumas são mais fáceis, como o CDB, que você coloca na renda fixa. Acho que todo mundo hoje em dia deve ter alguma conta digital, ou até mesmo nos grandes bancos, que já melhoraram bastante através da concorrência. A maior parte dos bancos hoje tem aquele CDB que rende 100%, ou você pode, inclusive, acessar o Tesouro Selic ali diretamente. Então é um investimento fácil e tem todos os outros que eu vim citando aqui anteriormente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, deixa o like, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida. A gente se vê numa próxima.